Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Grupo Bandeirantes, mais uma vez, reforça seu compromisso com a democracia e promove, a partir de agora, o primeiro debate em TV aberta entre os candidatos a Senado Federal pelo Paraná. Aqui no estúdio, 8 candidatos dos partidos que têm representatividade no Congresso Nacional. O debate está sendo transmitido para todo o país, pelo canal Band News TV. No Paraná, estamos com a Band Maringá e com as afiliadas TV Tarobá Londrina e TV Tarobá Cascavel. Também estamos com as rádios Band News FM de Curitiba e Rádio Difusora AM 590. Pelo site de Ponta News de Ponta Grossa e também pela nossa plataforma digital YouTube/Band Paraná. Confira então agora as regras do debate entre os candidatos ao Senado Federal pelo Paraná. Bom, a gente agora vai para as apresentações, então. Vamos apresentar quem vai participar desse debate aqui com a gente. Primeiro, a gente vai começar com o candidato Paulo Martins, do PL. O senhor tem 1 minuto para a sua apresentação. Boa noite a todos, eu quero cumprimentar todos os candidatos. Quero me apresentar à família do Paraná. Eu sou o Paulo Martins, sou jornalista de profissão, estou exercendo o 2º mandato de deputado federal. Sempre lutei pelas reformas que precisam ser aprovadas para modernizar o Brasil. Inclusive, fui o autor da proposta que acabou com o imposto sindical e tirou um pouco desse estado pesado das costas do nosso trabalhador. E hoje tenho a honra de ser candidato ao Senado com o apoio do presidente Bolsonaro e do governador Ratinho Júnior para representar o Paraná na nossa Câmara Alta, sempre honrando a confiança das pessoas e em defesa da vida, da família, da liberdade e da propriedade. O senhor tem mais 18 segundos. Terminou mesmo? Terminei. Tá ok, então. Vamos agora para o candidato do União Brasil, Sérgio Moro. O senhor tem 1 minuto. Bem, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui o Grupo Band por fazer esse debate, organizar esse debate, transmitir em toda a rede nacional. Quero aqui mandar um cumprimento em especial às mulheres que acompanham esse debate. Eu tenho minha filha de 21 anos, eu tenho certeza, inclusive, que ela está acompanhando. E transmito o cumprimento a todos os candidatos aqui presentes e também em especial a Alessandra, que está organizando aqui, mediando esse debate. Olha, vocês me conhecem, eu sou juiz da Lava Jato, fui ministro da Justiça e da Segurança Pública. Agora estou em uma nova jornada e o objetivo principal é a gente ter um Senado forte, independente, lá em Brasília. Alguém que represente os interesses do nosso Paraná com a dignidade que esse Estado merece. Nós vamos discutir as propostas e ter oportunidade aqui para ter um debate rico entre todos os candidatos. Eu espero que vocês gostem. Ok, Aline Sleutis, do PROS. 1 minuto, candidata. Boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui. Agradeço a oportunidade, nosso grupo Bandeirantes, pela oportunidade que nos dá a todos nós candidatos. Talvez seja uma das poucas oportunidades que todos nós, indiferente de sigla partidária, temos a possibilidade de falar com o cidadão paranense que está aí na sua casa, nos vendo e nos oportunizando. Amigos, tive uma projeção nacional porque fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Sou conservadora, de direita, mãe, defendo as pautas da família, da educação, do cooperativismo e durante o meu mandato eu atendi 300 municípios no estado do Paraná, mostrando que dá para fazer muito em pouco tempo. Como senadora, estarei em Brasília sendo a sua voz e representando os anseios da população paranaense, mostrando que senador precisa estar, sim, dando conta das agendas de Brasília, mas também presente nos municípios do nosso estado. Por isso, serei a sua voz. Obrigada, candidata. Agora é a vez do candidato do PSOL, Laércio Matias. 1 minuto, candidato. Quero saudar os candidatos aqui presentes, uma saudação especial para a Alessandra e, em seu nome, agradecer à Rede Bandeirantes pelo seu pioneirismo em defesa da democracia. E que permite, com isso, que todos os candidatos possam se apresentar e também apresentar as suas ideias para o povo do Paraná. Eu quero saudar
a nossa candidatura a deputada estadual e federal do PSOL e da Rede. Uma saudação especial para a nossa candidata a governadora, a professora Ângela, o nosso vice, o Sérgio Nakatami. Eu sou de Cascavel, sou casado, pai de 4 filhos, bancário. Quero aproveitar para agradecer a minha esposa, que está em casa cuidando do meu filho e do meu pai. E espero, nesse debate, mostrar que nós precisamos abrir as portas do Senado para o povo paranaense, porque o nosso Senado é muito elitizado e não atende os anseios do povo do nosso Estado. Obrigada, candidato. Agora o candidato do Podemos, Álvaro Dias. 1 minuto. Boa noite a todos, os cumprimentos aos concorrentes, especialmente a Bandeirantes. Os nossos aplausos vêm escrevendo páginas belas na história da comunicação brasileira, ao realizar debates em todo o Brasil, valorizando o eleitor e, sobretudo, a democracia. Sou candidato por dever e também por gratidão. Agradeço a confiança que os paranaenses sempre depositaram em mim, me conferindo vários mandatos. Houve um investimento para que eu adquirisse grande experiência. E o Senado é a casa da maturidade, por onde passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. É a casa revisora e que exige, nesse momento, enorme experiência. O Brasil vive um momento crucial para o seu futuro. As dificuldades se apresentam e nós temos que contribuir para que o presidente da República possa promover reformas importantes. MDB, Orlando Pessutti, 1 minuto. Olá, amigos. Eu sou Orlando Pessutti, o Pessutão. Nasci na Califórnia, Apucarana, sou um pé vermelho, bicho do Paraná. E pautei esta minha vida pública na retidão, sou um político ficha limpa, honro os meus amigos e a minha família. Ao lado da minha esposa Regina, dos meus 3 filhos, minhas noras, netas e netos, na fé cristã constituímos uma família. E levei isso para dentro da política. Eu costumo dizer que a minha história e o meu passado me garante. A minha história de vida pública é como se um certificado de garantia fosse, que você olha e tem certeza que ali está um político sério, honrado e trabalhador. Por isso, agora, quero ser candidato e ser eleito senador para, em Brasília, trabalhar pelo Paraná e pelo povo paranaense. Eu conto com vocês e vamos ao debate. Obrigada, candidato. Agora é a vez da candidata Rosane Ferreira, da Federação PV, PT e PCdoB. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Rosane Ferreira, nasci em Clevelândia, cresci em União da Vitória. Em 1982, mudei para Araucária, onde resido até hoje. Sou enfermeira formada pela Pontifícia Universidade Católica, especialista em saúde pública, com mais de 25 anos de atuação na área, coordenando, supervisionando e dirigindo serviços de saúde. Esta é a minha vida. Eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, fui deputada estadual, fui deputada federal, por entender que a política, quando feita com seriedade, ética e competência, é a melhor forma de cuidar das pessoas, de todas as pessoas. Então, estendi o meu cuidar como enfermeira para o meu cuidar político. E é isso. Ok, obrigada, candidata. Agora é a vez da candidata do PDT, Desirê Salgado, 1 minuto. Boa noite você que está em casa acompanhando esse debate tão importante para a maioria do eleitorado paranaense que ainda não decidiu o seu voto para o Senado. Agradeço imensamente à Band, todo o Grupo Bandeirantes, por ter permitido que você tenha acesso às posturas, às propostas e às soluções apresentadas pelas diversas candidaturas. Com muita alegria e muito prazer que comparto essa bancada com as candidaturas aqui presentes e venho dizer para vocês que eu sou a Desirê. Sou professora há mais de 2 décadas, nasci no ano da neve aqui em Curitiba, tenho uma família, sou mãe de uma menina de 15 anos, sou casada e construí a minha vida toda na academia. Fui pesquisadora, trabalhei no movimento popular também, no movimento social, mas acho que é hora de ir para a política eleitoral, disputar o Senado para recuperar o protagonismo do Senado neste momento. Neste momento de tanta polarização, é preciso um novo ar, um novo olhar para dar esperança para o povo paranaense. Obrigada, candidata. E vamos agora ver um VT que mostra as regras desse debate. Vamos ver.
O debate terá 3 blocos. A posição dos candidatos no estúdio foi definida por sorteio na reunião realizada no dia 5 de setembro, com os representantes de cada partido. No primeiro bloco, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar. Depois, vamos ter a primeira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Nesta rodada, cada candidato vai fazer uma pergunta e responder quantas vezes for questionado. O primeiro a perguntar foi sorteado na reunião do dia 5 de setembro. A sequência foi definida pela ordem dos púlpitos. Cada rodada terá 3 minutos e 30 segundos, sendo o tempo dividido em pergunta, 30 segundos, resposta, 1 minuto e 30 segundos, réplica, 1 minuto e tréplica, 30 segundos. A contagem do tempo será regressiva e informada aos candidatos. Ao final do tempo, o microfone será cortado automaticamente, iniciando a fala do outro candidato ou da mediadora. No segundo bloco, cada candidato poderá fazer uma pergunta e responder apenas uma vez. O primeiro a perguntar foi sorteado na reunião do dia 5 de setembro. A sequência foi definida pela ordem dos púlpitos. O primeiro a perguntar foi sorteado na reunião do dia 5 de setembro. No terceiro bloco, cada candidato vai fazer uma pergunta e responder quantas vezes for questionado. Neste bloco, além da rodada de perguntas e respostas, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. O primeiro a perguntar foi sorteado na reunião do dia 5 de setembro. A sequência foi definida pela ordem dos púlpitos. Direito de resposta também será concedido ao candidato que se sentir ofendido. O pedido será endereçado ao departamento jurídico que vai analisar. Caso seja concedido o direito de resposta, este será realizado dentro do mesmo bloco ou no início do bloco seguinte. Ok, então agora começamos a primeira rodada de perguntas e respostas. O primeiro a perguntar nessa rodada é o candidato Laércio Matias, do PSOL. Candidato Laércio Matias, para quem vai a sua pergunta? Vai para o Sérgio Moro. Ok, 30 segundos. Sérgio Moro, eu vejo aqui 5 bolsonaristas. Álvaro Dias, o Paulo Martins, a Aline, o Pessutti e o senhor. Vocês são todos iguais. Vocês apoiaram a gestão criminosa nessa pandemia que matou 680 mil brasileiros e brasileiras. Vocês apoiam um presidente que decreta sigilo de 100 anos para proteger os seus bandidos de estimação e que troca o delegado quando está investigando a sua família. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho deixado muito claro o meu posicionamento agora atual, que eu jamais estarei do lado do PT. Eu e o presidente Bolsonaro, nós temos um adversário em comum nessas eleições e me preocupa muito a possibilidade da volta do PT e do Lula com todos aqueles escândalos de corrupção que foram desvendados e desmantelados pela Operação Lava Jato. Para te colocar um exemplo aqui, Laércio, a Petrobras divulgou esse ano oficialmente que ela conseguiu recuperar, por conta das investigações da Operação Lava Jato, cerca de 6 bilhões de reais. A Petrobras naquela época estava praticamente quebrando. Nós temos que lembrar desses fatos e não deixar de lado, como estão querendo fazer hoje em dia, de reconstruir essa história. Então, meu posicionamento nessas eleições é claro. Agora, quero colocar muito claramente também que eu sou um senador independente. Eu vou ser uma voz independente e forte do Senado para representar os paranaenses. Um senador que esteja envolvido nos grandes projetos nacionais que a gente precisa fazer para a gente destravar a nossa economia, como, por exemplo, a reforma tributária. A gente também tem que discutir a reforma da justiça, e um senador também envolvido nas questões locais, nas demandas locais dos paranaenses. O senhor tem 1 minuto para a réplica. É bom que o povo saiba quem é de verdade e como pensa e age aquele que quer ser senador da República. O senhor fez camanga com o Dallagnol para condenar sem prova, de forma injusta, o presidente Lula. E fez isso para quê? Para ganhar um ministro do Bolsonaro, para virar ministro do Bolsonaro. O senhor foi considerado um juiz parcial e incompetente, envergonhou o judiciário, porque não respeitou a lei durante o processo. Queria ser senador em São Paulo, mas a justiça mandou o senhor de volta para o Paraná. O senhor nunca olhou na fatura de luz? O senhor não sabe onde mora? O senhor tem falta de convicção de ser paranaense? O povo do Paraná merece respeito. Eu nasci em Santa Catarina, sou paranaense de coração, quero abrir as portas do Senado, desse Senado elitista, para o povo trabalhador do meu estado ter vez e voz. Laércio,
Laércio, eu tenho muito orgulho de estar concorrendo aqui pelo Paraná. Eu nasci em Maringá, sou filho de pais pontagrossenses que, aliás, eram professores. Morei em Cascavel e resido em Curitiba há mais de 20 anos. E o que mais me agrada aqui nessa possibilidade de concorrer pelo Paraná é que o trabalho profissional mais relevante da minha vida a gente fez no Paraná. A Operação Lava Jato só foi possível com o apoio da sociedade paranaense. Por isso eu tenho orgulho de estar concorrendo por aqui. Ok, agora é o próprio candidato Sérgio Moro mesmo que faz a pergunta. Para quem, candidato? Fazer para a candidata Rosane. 30 segundos. Candidata Rosane, existe uma aliança nacional entre o PT e o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E essa aliança se repete em vários estados, como ali no estado de São Paulo, em que tem o Haddad e o Márcio França, PT e PSB. Eu queria lhe perguntar por que o Partido Socialista Brasileiro aqui no Paraná não está ao lado da sua candidatura, mas está ao lado da candidatura do Álvaro Dias. Sinceramente, eu acho que o senhor está se dirigindo a uma pessoa errada. Essa pergunta teria que ser dirigida a alguém do Partido Socialista Brasileiro no Paraná. Eu tenho muito orgulho, eu vou falar o que o meu partido fez. Eu sou filiada ao Partido Verde, é o único partido de filiação desde 2000. E sempre caminhamos sozinhos, fui deputada estadual numa coligação, numa chapa pura, fui deputada federal numa chapa pura, ou seja, sem coligação. E agora, por entender que nós estamos vivendo o pior dos mundos no nosso país, nós escolhemos, o Partido Verde foi a primeira aliança, fez a primeira aliança com o PT para que realmente nós conseguíssemos resgatar o nosso país. Sou muito orgulhosa e muito confortável nesta federação, PV, PT, PCdoB, e sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e do tamanho do trabalho que teremos para reconstruir o nosso país. E voltando à sua pergunta, eu acho que ela deverá, assim que acabar o programa, ser dirigida a algum membro do PSB. Terminou mesmo? Não vai aproveitar os segundinhos? Não. Tá ok, então. O senhor tem 30 segundos, 1 minuto para a réplica. Olha, eu quero dizer uma coisa, como eu disse anteriormente, jamais estaria aliado ao PT ou aos partidos que são satélites do PT. Eu estou entrando na política agora, estou entrando com o objetivo de mudar a política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos. Mas me causa muito estranheza que o Partido Socialista Brasileiro, que está aliado ao PT, o vice, o Alckmin, que mudou de lado, está hoje apoiando o ex-presidente Lula, tem essa aliança nacional muito consolidada, a gente vê isso também em São Paulo. Eu jamais poderia estar aliado a esses partidos, por conta dos escândalos de corrupção que a gente viu na época do PT, que foram desmantelados, esse império da corrupção, pela Operação Lava Jato. E, Rosane, eu apenas me causa estranheza, por isso que eu fiz essa pergunta, eu sou solidário aí a essa situação que o PSB não está lhe apoiando. Vejo que o PT, por exemplo, destinou para a tua candidatura R$350 mil, enquanto o candidato Álvaro Dias tem 4 milhões do fundo eleitoral. Candidato, agora é a candidata. Tréplica. O que me causa estranheza, na verdade, é o senhor não ter respondido ao candidato Laércio, na primeira pergunta, o porquê o senhor tentou ser candidato por São Paulo e só volta a candidatar-se pelo Paraná quando dá recusa da sua candidatura por aquele estado. É essa estranheza que eu acho que nós temos que conhecer até o final do programa. Ok, agora é o candidato Paulo Martins, do PL. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Minha pergunta vai para o candidato Sérgio Moro. 30 segundos. Sérgio Moro, o senhor, em sua saída do governo, traiu o presidente Bolsonaro. Depois o senhor traiu o Podemos e depois traiu, inclusive, o Álvaro Dias. Apoia uma candidata para ser representante de São Paulo. No eventual conflito de interesses entre o Paraná e São Paulo, qual a garantia que o povo paranaense terá de que o senhor também não vai trair o Paraná? Paulo, eu não traí ninguém. E vamos assim abandonar essa pequenez. Hoje nós estamos numa situação extremamente complexa no Brasil, com a possibilidade do retorno do Lula e com toda a corrupção que ele representa, todo aquele império da corrupção. Hoje nós temos um adversário em comum
eu e o presidente Bolsonaro, que é o Lula. E eu estou focando exatamente em estabelecer a minha candidatura em oposição ao PT. Do outro lado, eu quero ser um senador, sim, forte e independente. E vou representar os interesses dos paranaenses. Como eu disse, eu nasci em Maringá, meus pais são de Ponta Grossa, eu residi em Cascavel, resido em Curitiba e nós fizemos a Lava Jato aqui. Eu ouvi de muita gente, Paulo, a afirmação de que a Lava Jato não teria sido possível se ela não tivesse começado no Paraná. Eu acho que foi o ambiente cultural do Paraná que propiciou que a Lava Jato tivesse os seus primeiros passos até que ela ganhasse o apoio de toda a opinião pública nacional e se tornasse refreável. Tanto assim que o nosso réu mais famoso cunhou aquela expressão República de Curitiba. Poderia ser República de Londrina, poderia ser República de Maringá, poderia ser República de Ponta Grossa. Na verdade, o correto é República do Paraná. Então eu tenho muito orgulho e o povo paranaense pode contar com a minha lealdade sempre, como sempre foi. 1 minuto, candidato. Réplica. Não é pequenez, Sérgio. É grave o que aconteceu. Você tinha a confiança do presidente, depois acusou o presidente de interferir na Polícia Federal, vazou conversas privadas de uma moça que você foi padrinho de casamento, expôs a moça. Ou seja, isso implica numa conduta política que não gera confiança. No Congresso você precisa ter a confiança dos seus pares para poder fazer as coisas ou para poder barrar aquela má legislação. Isso não é um pormenor, isso é uma conduta política absolutamente incompatível. A não ser que queira ser um senador completamente isolado, que não vai ter trânsito para conversar com ninguém. Ademais, agora por interesse eleitoral, acena para o eleitor do Bolsonaro como se estivesse dizendo que tem algo em comum com o presidente Bolsonaro. Talvez eu concorde que você tenha algo em comum com o pessoal do PT, pois ambos tentaram derrubar o presidente da República com essas versões. Tréplica, 30 segundos, candidato. De forma nenhuma. Nós temos que olhar para o futuro. O Brasil quer o quê? As reformas para ele voltar a crescer, quer a justiça de volta, quer a volta do combate à Lava Jato. O Brasil não se conforma em ver essas pessoas que foram condenadas na Operação Lava Jato, porque roubaram, desviaram dinheiro público, aquele dinheiro que falta no posto de saúde, na educação, na obra pública, não se conformam em ver essas pessoas concorrendo. O meu foco é exatamente esse, impedir que essas pessoas voltem à vida pública e a gente retomar o combate à corrupção. Ok, candidato. Agora é a vez da candidata Lines Leutes fazer a pergunta. Para quem vai a sua pergunta, candidata? Para quem vai a sua pergunta? A minha pergunta vai para o senador Álvaro Dias. 30 segundos. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência não sabe, mas fui sua eleitora e seu cabo eleitoral por muitos anos. E estive frente a muitas batalhas e muito trabalho por acreditar no seu trabalho. Mas hoje eu escuto de toda a sociedade paranaense que está na hora da mudança. Eu gostaria de ouvir do senhor qual é o posicionamento sobre a renovação política e sobre a participação feminina na política. Agradeço a Aline. Eu quero agradecer, sobretudo, o apoio que você me conferiu durante várias eleições. E dizer que a renovação política é fundamental, a oxigenação da política. E há o degrau certo na escada para a renovação. Evidentemente, o Senado também pode ser renovado, mas devemos renovar retirando de lá o lado podre que contamina a instituição. Se nós aprovarmos o fim do foro privilegiado, começamos a limpar a política e limpar esse 1/3 que existe tanto no Senado quanto na Câmara, porque se julgados em primeira e segunda instância seriam condenados e alcançados pela lei da ficha limpa. Está lá o meu projeto na Câmara dos Deputados. O Senado é a casa revisora, exige grande experiência, por isso eu me sinto à vontade em pedir o voto do eleitor paranaense. Quero contribuir com o futuro presidente, seja quem ele for, para que as reformas ocorram realmente. Sabemos que nesse sistema presidencialista a iniciativa cabe ao presidente, mas nós temos a possibilidade de induzi-lo, de encorajá-lo a adotar as reformas necessárias. O Brasil não pode continuar sendo uma nação à espera de reformas importantes para melhorar a vida das pessoas. Os nossos cidadãos paranaenses, com certeza, esperam nesse momento a oportunidade de renovar.
Renovar com garra, com coragem, com perseverança, com dedicação. Uma ex-vereadora da cidade de Castro, capital nacional do leite, que nunca elegeu uma deputada federal, viu essa deputada com coragem, discernimento e muita responsabilidade avançar em 300 municípios, trazendo recursos, realizando sonhos e fazendo a vida do cidadão paranaense cada dia melhor. É com esse intuito, sendo uma mulher guerreira, trabalhadora, que representa muitos e muitos paranaenses que querem mudança, é que coloco o meu nome à disposição para que, com a minha experiência política desses 23 anos e com a minha vontade de começar um trabalho no Senado com responsabilidade, discernimento e muito comprometimento com o Estado do Paraná, é que acredito que está na hora de mudar. 53 anos de vida pública é bastante. Vamos renovar. Tréplica, candidato, 30 segundos. Eu quero enaltecer o esforço que a Aline desenvolve na Câmara dos Deputados como uma atuação competente e renovadora. O Senado, eu repito, é a casa da maturidade política que exige equilíbrio, bom senso e muita experiência para buscar convergência e consenso em torno de reformas importantes para esse país. É esse o meu objetivo. É por isso que eu estarei lá. Ok, e é o senhor mesmo, Álvaro Dias, que faz a pergunta para quem, candidato? Eu farei essa pergunta para o meu amigo Orlando Pessutti. 30 segundos. Pois não. Pessutti, o mundo vive uma crise que se esparrama por todas as nações, por razões óbvias, não cabe aqui repetir, e o Brasil sofre as consequências. Há uma desaceleração na economia mundial com reflexos no nosso país e se exige reformas imediatas. Como você procederá no Senado se chegar lá em relação às importantes reformas que nos aguardam? Muito boa a pergunta, Álvaro Dias, me dá a oportunidade de dizer que a experiência que adquiri como profissional da medicina veterinária, trabalhando na CARPA, Secretaria da Agricultura, no tempo em que fui deputado, presidente da Assembleia, vice-governador, secretário da Agricultura, governador do Paraná, isso me permitiu entender que se faz necessário sempre as reformas. E neste momento em nosso país, nós temos algumas reformas que precisam acontecer. Eu digo que estarei aliado a todos aqueles que querem a verdadeira reforma tributária. Estarei aliado a todos aqueles que querem a verdadeira reforma administrativa, incluindo aí as reformas que precisam ser feitas no Judiciário, no Ministério Público e também no meio político, onde precisamos ter reformas eleitorais partidárias. Agora, sem sombra de dúvida, a reforma tributária para equacionar os impostos, dando condições para que empresas possam funcionar com mais tranquilidade, com mais fôlego, gerando emprego e renda, principalmente para os nossos jovens, esta reforma terá o meu apoio e terá o meu aval. Assim, estaremos dando consequência àquilo que sempre falamos, que a juventude é a expectativa do futuro, mas eles precisam de educação e trabalho para viver bem. Olha, eu tenho defendido a refundação da República há bom tempo, e um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o nosso país, que signifique reformas importantes, que joguem recursos vigorosamente em educação, ciência e tecnologia, para elevarmos os nossos índices de produtividade, alçando o país a um patamar de desenvolvimento que nos permita escapar dessa armadilha que os economistas chamam de armadilha da renda média, eu prefiro chamar de armadilha da pobreza. É exatamente com essas reformas. Eu pretendo no Senado contribuir com o presidente da República e, repito, seja qual for o presidente, terá o nosso apoio num projeto de construção nacional, para que as reformas possam oferecer oportunidades a fim de que os brasileiros possam ter vida digna, exercer a cidadania. Ok, candidato. Orlando Pessutti, 30 segundos. Eu quero ir para Brasília para ser um senador que vai realmente trabalhar. Aqui nesta bancada de candidatos nós temos 4 que são
e foram deputados federais, temos o Álvaro, que é senador, temos um que já foi ministro, e essa bendita reforma tributária e todas as outras reformas não aconteceram até hoje. Eu serei o senador que o Paraná precisa, porque vou lá para trabalhar pelo Paraná e pelo povo paranaense. Ok, agora é a vez da candidata Rosane Ferreira. Para quem vai essa pergunta? Para o candidato Álvaro Dias. 30 segundos. Álvaro, nas 2 últimas décadas, você exerceu o cargo de senador. Eu gostaria de ouvi-lo traçando um paralelo entre o governo Lula e o atual governo. Como que o senhor compara esses 2 governos? Bem, eu creio que cabe agora ao povo brasileiro julgar, já que os dois, o presidente atual e o ex-presidente, concorrem à presidência da República. Eu cumpri o meu dever nas 2 ocasiões. Eu cumpri o dever institucional de fazer oposição durante muito tempo, porque entendi que naquele momento era o que eu melhor podia fazer e era o que eu devia fazer. Por isso, combati implacavelmente corrupção, apresentei projetos importantes como o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, relatei o projeto transformando corrupção em crime hediondo, o Senado aprovou, está na Câmara dos Deputados à espera de deliberação. Um projeto importantíssimo, que diz respeito à punição, sobretudo, dos corruptos na administração pública, com elevação das penas para aqueles que cometem o crime. Em relação às reformas, em ambos os governos, nós atuamos tentando induzir, porque cabe ao presidente da República ter a iniciativa das reformas de profundidade. E nós queremos continuar exatamente com esse propósito, contribuindo para que o presidente da República, encorajado pelo Senado, possa encaminhar as propostas de reforma a fim de que possamos aprová-las. 1 minuto para a réplica. Pois é, eu fui deputada federal e o senhor estava no Senado. Eu assisti o senhor o tempo todo com críticas ferrenhas ao governo Lula. Um governo absolutamente voltado para as pessoas, um governo que fez o Pronatec, que fez o SISU, que fez a farmácia popular, o governo que fez a Minha Casa Minha Vida, o governo que oportunizou e onde a gente viveu o melhor momento. E eu não vejo as mesmas críticas nesse atual governo, onde todos esses avanços que eu citei sofreram retrocessos. Não seria esse o papel de um senador? Melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas, na sua atuação? Olha, Rosane, infeliz a nação que não tem uma oposição corajosa e responsável. Eu fiz, sim, oposição. Neste atual governo, a situação, o cenário era outro. Primeiramente, eu não poderia demonstrar ressentimento fazendo oposição já no primeiro ano por ter sido derrotado nas eleições. E depois a pandemia, foi o momento da solidariedade, da contribuição para reduzir o sofrimento dos brasileiros. Por isso... Terminou seu tempo, candidato, infelizmente. Agora a pergunta quem faz é Desirê Salgado. Para quem vai essa pergunta, candidato? Obrigada, Alessandra. Eu vou perguntar ao candidato Laércio. 30 segundos. Candidato, esse último governo foi envolvido em uma série de escândalos de corrupção. Nós tivemos aí a CPI da Covid com uma participação, diríamos assim, modesta da representação do Senado aqui pelo Paraná. Como o senhor agiria na CPI da Covid e também em relação aos escândalos do MEC? O senhor assinaria para a instalação da CPI do MEC? Olha só, sobre a CPI da Covid, é uma vergonha, né? Podemos. 3 senadores elitistas, omissos, que se escondem. Na verdade, são os senadores do Centrão, né?
basicamente estão naquela base de apoio, naquela zona nebulosa, a soldo de quem está no governo. Por isso que o senador sempre ladino, sempre diz que apoia quem vai ganhar. Óbvio que apoia quem ganhar. O Centrão sempre apoia quem vai ganhar, né? E por isso que ficou defendendo o governo Bolsonaro, que dizimou a população brasileira, se atrasando 45 dias para comprar vacina. Eu perdi 2 colegas de trabalho porque não tinha vacina, porque o governo ficou iludindo o povo com cloroquina. Vocês lembram de kit Covid? Tratamento precoce? Tratamento é precoce e meus amigos não vão saber a verdade, sabe por quê? Porque eles morreram tomando porcaria. E o nosso Senado é omisso, muito omisso. Sobre o MEC, o histórico do senador não recomenda muito, afinal jogou os cavalos aqui em Praça Pública no Paraná e não assinou a CPI para investigar aqueles bandidos no MEC travestidos de pastores que cobravam propina em barras de ouro para liberar recursos do Ministério da Educação. É uma vergonha esse Senado paranaense e por isso que nós estamos aqui dispostos a mudar essa realidade e fazer com as nossas mãos o que a gente precisa ser feito e que eles nunca vão fazer. De fato, o Senado precisa de alguém que não seja seletivo no combate à corrupção, que só veja a corrupção de um lado do espectro político. E nem quem pegue leve com o governo, achando que é hora de ser solidário. Quem tem que ter solidariedade é o povo paranaense. Mais de 44 mil pessoas morreram pela pandemia exatamente por conta da falta de ação do governo federal. É preciso um Senado que faça o controle do Poder Executivo, que esteja atento e que saiba ouvir o povo paranaense. Chega de olhar para um lado ou para o outro e jogar a bola de acordo com o time que está ganhando. É hora de fazer a diferença, Laércio, de colocar gente nova, que saiba o que fazer, que tenha coragem e preparo para representar o Paraná e faça com que o Senado, de novo, ocupe um espaço de protagonismo, de equilíbrio federativo e também de equilíbrio dos poderes. Senão, a gente vai ficar reclamando sempre das mesmas coisas. Tenho pleno acordo, senadora, candidata ao Senado, elogiando pela sua disposição de entrar na política nesse momento tão combalido da nossa nação. E é verdade, esse debate é importante para que as pessoas conheçam os candidatos que sempre mudam de discurso, né? Tentando trazer uma proposta nova, mas sempre cometem os mesmos erros. Nós temos que renovar o Senado da República, o nosso Senado não pode continuar desse jeito. Ok, agora o candidato Orlando Pessutti, para quem o senhor vai fazer a pergunta? Para o Álvaro Dias. 30 segundos. Olha, eu quando fui deputado propus a construção da ponte de Guaratuba, quando fui governador licitei a engorda da praia, quando conselheiro da Itaipu idealizamos o projeto da segunda ponte. Agora está todo mundo aí sendo dono disso e dizendo que foi ele e que não foi ele. Eu quero perguntar ao Álvaro Dias, trazendo o debate para os assuntos do Paraná e não para a eleição presidencial. Qual é sua proposta de infraestrutura para o Paraná? Olha, Pessutti, em matéria de infraestrutura, eu posso falar. O Paraná sabe disso. Nós realizamos o maior programa de obras da história do Estado em matéria de infraestrutura. Eu não vou dissertar aqui, não há tempo, sobre todas as obras realizadas. Em relação à ponte de Guaratuba, nós conseguimos a alteração da Constituição para possibilitar a construção da ponte. Iniciamos uma parceria público-privada com licitação, com vitorioso na licitação. A ponte seria construída sem ônus para o governo do Paraná. O vencedor, o construtor da ponte, exploraria durante 15 anos, cobrando o mesmo que se cobra hoje no ferryboat, e depois a ponte voltaria para o Estado como um patrimônio do Estado, sem custo. De forma alguma teríamos custo para a construção dessa ponte. Fizemos o projeto, inclusive, à época. Portanto, só não iniciamos a ponte porque o nosso governo terminou. E à época não havia a reeleição. Portanto, Pessutti, hoje nós apoiamos sim a iniciativa do governo estadual que licita a obra para a construção da ponte. É uma obra importantíssima e, evidentemente, não nos cabe, como senador, obter os recursos para a construção da ponte. Mas, certamente, o governador Ratinho Júnior já os possui, uma vez que determinou... Ok, candidato. Réplica. Eu digo ao senador Álvaro Dias que cabe, sim, a nós, como senador,
buscar esses recursos. A minha experiência como deputado, governador, como conselheiro da Itaipu, me permite dizer que se lá atrás idealizamos a ponte em Foz do Iguaçu com o Paraguai, a estrada boiadeira, recursos para tantas outras obras de infraestrutura, nós poderemos sim e vamos fazer isso como o primeiro de nossos projetos, para que os recursos que sobram no Caixa da Itaipu sejam investidos em obras de infraestrutura para as nossas rodovias federais que precisam ser concluídas e duplicadas, para que portos, aeroportos, ferrovias e rodovias possam ser construídas e que a ponte de Guaratuba possa, ela sim, receber dinheiro, seja da Itaipu ou do orçamento do governo federal, para que o governo do estado possa finalmente construir esse projeto que idealizamos em 89. Olha, cabe sim ao Senado Federal aprovar projetos do governo do Paraná remetidos ao Senado, como fiz nos últimos 30 dias. 2 projetos de resolução que levei e foram aprovados. 500 milhões para o ensino médio no Paraná e mais 670 milhões para um programa de modernização da gestão pública no estado. A pedido do governador Ratinho Júnior, encaminhamos esses projetos de resolução e conseguimos a aprovação. Ok, candidato, nós tivemos um pedido de direito de resposta de Álvaro Dias para Laércio Matias e foi indeferido. Bom, agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do debate entre senadores. Olho no voto, olho na Band. Estamos de volta para o segundo bloco do debate entre os candidatos ao Senado Federal. Estamos ao vivo para todo o Brasil com o canal Band News TV, no Paraná com a Band Maringá, TV Tarobá Londrina, TV Tarobá Cascavel, com as rádios Band News FM de Curitiba e Rádio Difusora AM 590, pelo site de Ponta News de Ponta Grossa e também no nosso canal no YouTube, YouTube/Band Paraná. Agora vamos à segunda rodada. A primeira a perguntar é a candidata do PDT, Desirê Salgado, lembrando que a ordem foi definida na reunião com os representantes dos partidos. E nessa rodada, cada candidato vai fazer uma pergunta e responder uma vez. Candidata Desirê Salgado, para quem vai a sua pergunta? O Sérgio Moro. 30 segundos. Candidato, ou melhor, ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato a presidente, quase ex-eleitor do Paraná. O senhor traiu vários partidos, fez a traição com o presidente da República, como já foi dito aqui, desrespeitou as regras do processo legal, fez essa transferência para o estado de São Paulo e afirma que não queria ser candidato por lá e afirmou que nunca entraria na política. Como o Paraná e o Brasil vão poder acreditar em alguma coisa que o senhor diga? Desirê, vamos colocar aqui, recompor a história. Eu não traí ninguém, eu sempre fui leal ao interesse público, aos meus valores, meus princípios que meus pais me passaram e que eu passo para os meus filhos. Vamos recompor a história. A Operação Lava Jato, que a gente fez junto aqui com a sociedade paranaense e depois com o apoio de toda a sociedade brasileira, foi um marco histórico em que a gente quebrou a impunidade da grande corrupção. Antes, nesse país, se roubava e nada acontecia. E com a Operação Lava Jato, a gente mudou isso. Pessoas poderosas que se achavam acima da lei foram presas, julgadas e tiveram, inclusive, que devolver dinheiro. 6 bilhões de reais recuperados. Tudo isso durante os governos do PT e do Lula. Depois, como ministro da Justiça, eu fui lá e enfrentei o crime organizado. Nós realizamos o isolamento das lideranças do PCC. Nós implementamos políticas públicas como Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéricos. Conseguimos reduzir a criminalidade naquela ocasião. Agora, por tudo isso que a gente fez de combater os poderosos, é claro que o sistema político não gosta de mim e quer me ver longe de Brasília. Então a minha caminhada na política é um pouco mais tortuosa que a dos demais, porque a todo momento querem colocar empecilho. Por exemplo, o seu partido, a senhora, fez uma impugnação frívola contra a minha candidatura e foi rejeitada por unanimidade no TRE. Mas tudo isso traz dificuldade. O senhor sabe que não foi frívola, que há um erro ali no seu domicílio eleitoral e não fui só eu
que questionei isso, eu, doutora em Direito Eleitoral. O senhor fala da recuperação de valores em Lava Jato, mas não fala dos cadáveres que a operação fez, não fala das prisões indevidas e do desrespeito às regras do jogo que causou a anulação de todos os processos. O senhor não tem só o seu próprio processo penal, o senhor também tem a sua própria visão da história, numa leitura seletiva de corrupção. Aliás, o senhor está apoiando um candidato à reeleição que está envolvido em vários escândalos de corrupção, inclusive com compra de imóveis em dinheiro vivo. Aquela forma como traficantes compram imóveis. Como é que o senhor tem coragem de fazer esse discurso? Ou melhor, explique para a sociedade paranaense, de fato, com todas as letras, qual é essa sua leitura tão peculiar do que seja corrupção, que vale só para um lado das forças, não vale para outro espectro político. Ou melhor, só vale quando lhe beneficia, quando está de acordo com o seu interesse pessoal. Desirê, vamos lembrar, na Lava Jato nós tivemos eu decretei a prisão tanto do ex-presidente Lula como do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, duas pessoas poderosas que se achavam acima da lei. Nós decretamos a prisão do dono da Odebrecht, que tinha uma lista de mais de uma centena de políticos na sua folha de pagamento, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, e abrangendo vários partidos. Coragem é o que não nos faltou na Lava Jato e coragem é o que não nos faltará no Senado. Ok, candidato, agora é a vez de Orlando Pessutti. Para quem vai essa pergunta, candidato? Paulo Martins. 30 segundos. Paulo, eu tenho uma história ligada ao agronegócio, à agricultura familiar. Eu nasci na roça, fui trabalhador rural e pelos meus amigos e pela minha família, o trabalho de todos, cheguei a governador do estado do Paraná. Trabalhei muito em favor da agricultura familiar, da agricultura empresarial, do agronegócio e da agroeconomia. Pergunto a você, qual é a sua proposta para o agronegócio do Paraná? Pessutti, primeiro que o agronegócio precisa ter segurança jurídica. Nós temos trabalhado para aprovar na Câmara Federal um projeto que revoga um artigo do Código de Processo Civil que eleva, por exemplo, um invasor de propriedades à condição à equivalência de um proprietário, né? Estabelece ali uma audiência de conciliação em caso de invasões. É preciso também avançar no setor de crédito e eu tenho trabalhado por isso com o PLP 200 de 2019, que vai proporcionar uma grande revolução no mercado de crédito, porque na minha legislação fica previsto que qualquer pessoa pode abrir um CNPJ e emprestar dinheiro legalmente, o que vai estabelecer uma grande concorrência com bancos, fazendo com que eles venham a operar com investimentos de longo prazo. Tanto isso vai ter impacto também no setor de habitações, enfim, mas vai impactar exatamente o agronegócio, porque precisa de financiamentos, precisa de garantia, ou seja, precisa do dinheiro, do crédito que está na praça para ter segurança, para poder assumir os riscos, né, que os produtores tanto assumem e às vezes sofrem prejuízos que acabam lhes lesando fatalmente. Eu há 60 anos, pelo menos, trabalho em favor da agroeconomia como um todo. Como secretário da Agricultura, criei o programa Leite das Crianças, criei o programa Trator Solidário, Fundo de Aval Rural, criamos a tarifa rural de energia elétrica, implantamos mata ciliar e soltamos peixe nos rios. Lutamos pela agricultura familiar, lutamos pela agricultura comercial e empresarial e queremos, como senador em Brasília, trabalhar como sempre trabalhamos em favor da agroeconomia representada pelas nossas cooperativas, pela pesquisa agropecuária, pela extensão rural. Quero ir para Brasília para trabalhar por uma política justa tributária em favor dos produtos da agroeconomia. Quero ser em Brasília o senador que o agronegócio precisa, porque há mais de 10 anos não temos uma voz no Senado que defenda o agronegócio. 30 segundos. Pessutti, eu vi o MST destruir muitas famílias, muitas propriedades na minha infância, porque no lugar onde fui criado, o MST tinha uma grande atuação. E é por isso que sempre defendo que a propriedade deve ser garantida. Além do mais, como deputado, também apresentei o projeto para que o governo crie o programa de incentivo ao desenvolvimento de fertilizantes e à exploração de novas jazidas, que isso é fundamental para o nosso agronegócio.
Ok, candidato. Agora é a vez de Laércio Matias, do PSOL. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Senador Álvaro Dias. 30 segundos. Senador, o senhor e o presidente Bolsonaro são exatamente iguais. Bolsonaro vive da política desde que foi expulso do quartel. O senhor tem mais de meio século de mandatos. Vocês trocam de partidos que nem trocam de roupa. Nas eleições sempre aparece com uma proposta nova para os problemas antigos que não conseguiram resolver. Vocês são do centrão, profissionais das políticas. Qual a sua proposta para a educação? Olha, meu caro, realmente eu estou há bastante tempo na política, mas eu não vivo da política, eu vivo para a política. Eu vivo da minha origem. Meu pai, um humilde agricultor, construiu uma família com 10 filhos e reuniu os recursos necessários para que eles pudessem se formar e seguir o seu destino. Meu pai terminou a sua vida com as mãos marcadas pelo arame farpado das suas fazendas. Ele nunca conheceu o mar. Ele terminou a sua vida com o rosto marcado pelo sol, pelo trabalho, e nos legou uma herança que me permite viver sem os recursos da política, por isso abro mão de todos os privilégios a que tenho direito. E pela educação, eu fui o último relator do Plano Nacional de Educação. Se você não sabe, os estudantes do Paraná, nas nossas universidades estaduais, criei 2 delas, a do Oeste e a Unicentro, eles estudam de graça, eles se formam, colocam o diploma na parede, honram as suas famílias com um diploma de curso superior. E eu relatei o Plano Nacional de Educação no Senado Federal, fui o último relator, e depois eu digo o que eu fiz no Plano Nacional de Educação. Réplica. Nós propomos a federalização da educação. O senhor fala tanto em reformas, mas a grande reforma que pode colocar o país, apontar o futuro do país é a da educação. Atualmente as crianças nossas estão sendo condenadas a uma educação de péssima qualidade pelo seu local de nascimento. Dependendo da possibilidade econômica do município, não tem educação de qualidade. Nós temos que federalizar, garantir que cada escola no Brasil inteiro tenha a mesma estrutura física e as mesmas condições pedagógicas, garantir concurso público, salários iguais para todos os professores no Brasil inteiro. Só assim as nossas crianças vão poder se desenvolver, poder conseguir apontar para o futuro com a sua carreira profissional e assim garantir o futuro da nossa nação. Não adianta a gente fazer discurso de educação e o senhor está tanto tempo lá, fala de reformas, mas a grande reforma, eu repito, é da educação, e essa é o que nós queremos propor quando formos no Senado, um projeto de emenda constitucional para a federalização da educação. Como relator do Plano Nacional da Educação, apresentei 103 emendas, 54 foram aprovadas. Incluímos nesse plano que a educação deveria receber recursos da ordem de 10% do produto interno bruto e que os professores deveriam ter salários equivalentes aos demais profissionais de ensino superior, médico, dentista, advogado, engenheiro, etc. Uma boa lei, produzimos uma boa lei, uma lei não... Ok, candidato, terminou seu tempo. Agora é a vez de Sérgio Moro. Para quem vai sua pergunta? Para a candidata Aline. 30 segundos. Aline, eu nasci também no interior do Paraná, em Maringá, conheço a importância da agropecuária para o nosso estado. Meu pai era professor de geografia e fez os estudos dele, inclusive, sobre a transformação da cultura agrícola do Paraná. Eu conheço o seu trabalho na Câmara de destaque em favor do agro aqui do Paraná. Eu queria te perguntar como é que você se sentiu quando o Lula disse que o agro era composto por fascistas. Eu agradeço a oportunidade, além de ter nascido em Castro, capital nacional do leite, ser dos Campos Gerais referência do agro no nosso Paraná e ser paranaense raiz que defende os anseios do nosso povo da roça, me senti tão humilhada quanto eles. Mas nós somos maiores, mulheres e homens do campo que estão me ouvindo nesse momento. Nós somos aquele que alimentamos o Brasil e o mundo. 1 bilhão de pessoas depende do nosso trabalho diário.
Exportamos para 170 países. Fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão de Agricultura. Votamos 160 projetos importantes para o segmento. Fiz 92 audiências públicas na minha comissão para debater temas importantíssimos que fortalecesse o agro, fortalecesse todo o sistema da porteira para dentro. E quando um ex-presidiário fala do agro, uma pessoa que nunca sequer plantou um pé de alface, realmente é repugnante. Mas nós não vamos desistir, porque o nosso setor, mesmo no momento de pandemia, nunca deixou de trabalhar. Alimentou a todos os brasileiros, não faltou alimento e estamos lutando todos os dias. Infelizmente, no Senado está parado licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivo agrícola, autocontrole, e é por isso que eu quero ir para o Senado, meus amigos, irmãos da terra. Nós precisamos de voz, nós precisamos de representantes que tenham coragem de lutar com as bandeiras que nós precisamos. Bem, eu quero cumprimentá-la novamente pelo trabalho na frente da Comissão da Agricultura, mostra aí como as mulheres podem se destacar positivamente na política. E quero dizer novamente, nós precisamos valorizar a agropecuária aqui no nosso estado do Paraná. Eu tenho propostas nessa linha, nós precisamos ampliar o crédito rural, nós precisamos cuidar melhor do seguro rural. Nós tivemos esse ano uma estiagem grave no Paraná que levou à quebra de safra e sofrimento aos agricultores paranaenses, seja o pequeno ou o grande agricultor, que ficaram muitos desabrigados ali por falta da cobertura do seguro. O agro no Paraná é muito forte, mas esse potencial tem que ser melhor explorado. A gente pode adotar uma série de políticas públicas para potencializar a nossa agricultura. Nós vamos ter nos próximos anos um crescimento no mundo pela demanda de alimentos e o Paraná tem que aproveitar essa oportunidade para crescer ainda mais. Nós somos o celeiro do mundo, o Paraná é referência na produção. E eu, como filha de produtor, 40 anos produtor de leite, e toda a minha família inserida na roça, e sabe como é difícil, de manhã, tarde e noite, acordar com chuva ou com sol para fazer o alimento chegar na mesa, eu quero ser a defensora de vocês, lutando como já lutei como deputada federal, pelo FIAGRO, pelo Plano Safra, pelos nossos orçamentos de seguro, dando condições para que os nossos produtores continuem fortes e mantendo a economia do nosso Brasil vivo. Ok, agora quem pergunta é Paulo Martins, do PL. Para quem vai sua pergunta, candidato? Minha pergunta vai para a candidata Rosane Ferreira. 30 segundos. Candidata, nós sabemos que o Brasil possui ainda inúmeras estatais e isso gera grande controvérsia política e também gera algumas distorções de mercado, como a gente vê na atuação da Petrobras. Como a senhora no Senado, como a senhora vai se portar no Senado diante de propostas que venham a tentar modernizar o Brasil e privatizar essas empresas? Modernizar o Brasil não necessariamente passa por privatizar e colocar em risco a sua soberania. No bloco anterior, o senhor me falou, se referindo ao agronegócio, o senhor referiu a necessidade de termos investimentos na área de fertilizantes. Esse governo trabalhou para a privatização de uma empresa de fertilizantes que nós tínhamos aqui do lado, ligado à Petrobras. Há uma controvérsia nesta fala, há uma contradição nesta fala. Setores como a Petrobras, eu fico aqui imaginando, você aí de casa, nós estamos pagando o combustível com valores nunca pagos até o momento. Isso porque nós ainda temos um certo domínio sobre a Petrobras. Imagine essa empresa completamente privada, só gerida pelo mercado. E nós completamente reféns dessa situação. Eu acho que não é porque uma empresa ou outra empresa tem alguns problemas que nós possamos simplesmente liquidá-las e passarmos elas ao livre mercado. Nós temos que trabalhar com a gestão, nós temos que trabalhar com a eficiência, nós temos que cuidar do que é público, porque o que é público, como o nome diz, é de todos. E tem que acabou ter seu tempo, candidato. Candidata, essa empresa que você se referiu, da Petrobras, que atuava no setor de fertilizantes, ela dava prejuízo de quase 200 milhões de reais por ano. E exatamente porque não era a vocação original da empresa dela e porque a gestão ela era politizada.
como o seu partido provou fazer e fazer muito bem a politização de uma estatal. Essas pessoas que acabam defendendo as estatais como patrimônio nacional, na verdade estão defendendo ali interesses de partidos políticos que acabam ocupando essas empresas, distorcendo a sua real função e usando-as para financiar projetos de poder ou para enriquecimento próprio. Este não é o caminho. Nós temos que abrir o mercado para que novos players entrem e ofereçam melhores produtos com melhor qualidade. Privatização não é entrega de patrimônio, é modernização, como nós vimos no caso da telefonia. Alguma coisa está errado nesse... Primeiro, um candidato me pergunta sobre o PSB. Agora, o outro candidato diz que o meu partido tem a ligação. Eu não sei se... Vou deixar claro, gente. Eu sou filiada ao Partido Verde. É o meu único partido de filiação desde 1999. Para deixar isso claro. E eu discordo plenamente das suas palavras e... Pena que o tempo não me deixa argumentar. Ok, candidata, agora é a vez da candidata Aline Sleutz. Para quem vai a sua pergunta, candidata? A minha pergunta vai para o nosso amigo Pessutti. 30 segundos. Pessutti, sabemos da importância da educação para o estado do Paraná, para o nosso Brasil. Eu, como educadora, fui professora, treinadora, coordenadora, diretora. Sei que nós temos ainda grandes desafios, principalmente quando se trata da valorização dos nossos professores, a condição de trabalho, a estrutura escolar, a alimentação, transporte. Qual a sua visão em relação à educação, se caso seja eleito? Olha, isso me dá a oportunidade de falar que sempre estive ao lado dos nossos professores, trabalhadores da educação, ao lado de ações que permitiram a implantação de um ensino fundamental, um ensino médio, um ensino universitário à altura daquilo que nós esperávamos. Tenho uma atuação também muito forte em favor do ensino especial. Entendo, companheira Aline, que nós precisamos, enquanto senadores, e por isso eu quero de novo voltar esse debate aqui para esta nossa bancada e deixar de lado a questão da disputa presidencial. Eu quero dizer que, como senador, vou lutar para que o Paraná possa receber mais recursos, tanto para o ensino fundamental médio e principalmente para o ensino universitário, porque sabemos que o ensino superior é obrigação do governo federal. E nós temos aqui deputados federais, senadores, e o Paraná continua penando com suas universidades estaduais, fazendo aquilo que muitas vezes não consegue. Quero no Senado Federal lutar como sempre lutei, há mais de 40 anos, para fortalecer as escolas que ensinam para os portadores de necessidades especiais. Eu quero contar aqui para os nossos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo em todos os cantos do estado do Paraná. Eu fui autora da Lei da Educação da Escola Essencial. No momento de pandemia, fomos um dos últimos países a retornar às aulas. Isso vai dar, com certeza, um déficit educacional de 1 a 5 anos. Também lutei pela aprovação do homeschooling, que está engavetado no Senado. Inclusive, pedido de um próprio senador paranaense para fazer mais 6 audiências. Fiz vários projetos de inclusão, pois trabalhei na APAE e sei das dificuldades de um projeto que foi lindo no papel, mas com uma dificuldade imensa de viabilizar qualidade de ensino a essas crianças e jovens que são incluídas de qualquer forma nas redes normais. Temos que lutar. Nós, mães, sabemos da preocupação, da necessidade de termos educação de qualidade, de termos vaga para os nossos filhos, de termos professores qualificados. Inclusive, tem um projeto para inserir a modalidade de ensino especial no ensino superior para todas as profissões. Tréplica. Sou um apaiano há 43 anos desde a criação da APAE de Ivaiporã. Como deputado estadual, vice-governador e governador, ajudei a criar 4 universidades. A de Cascavel, a de Guarapuava, a de Jacarezinho e a Unespar em Paranavaí.
Como secretário da Agricultura, elevamos de 13 para 20 colégios agropecuários no Paraná. Como senador, vou trabalhar para mais recursos na educação. Ok, candidato, agora é a vez do candidato Álvaro Dias. Pelas regras, o senhor só pode perguntar ou para Desirê ou para o Laércio. Eu vou perguntar para Desirê, homenageando as mulheres, né? Desirê, no Senado nós conseguimos aprovar alguns projetos que acabam parados na Câmara. O foro privilegiado, por exemplo, o fim do foro privilegiado. A duras penas conseguimos aprovar no Senado, está parado na Câmara. E eu apresentei também um projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito. Ciro Gomes, o seu candidato, tem a mesma posição em relação às taxas de juros no Brasil, as mais altas do mundo, que era... Bom, concordamos com isso. É impossível que a gente tenha uma repartição de riquezas entre as pessoas que moram no Brasil se a gente tem essa concentração de poder nos bancos que cobram muitas vezes aquele empréstimo concedido. Então, quando você pega aí na sua casa um dinheiro emprestado do banco, você paga 3, 4, 5 vezes o que você pegou emprestado. Mas quando você empresta dinheiro para o banco, deixa ali aplicado, você ganha muito pouco. Ou seja, isso está muito desequilibrado. É preciso verificar uma resposta imediata em relação a isso. E o meu candidato à presidência da República, Ciro Gomes, apresenta aí a lei da ganância, em que ele vai limitar essa possibilidade. A gente tem que fazer mais do que isso, no entanto. A gente tem que ter coragem de fazer com que haja uma articulação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Não simplesmente fingir que o Poder Executivo não faz nada de errado. Olhar para o lado, dizer que em época de eleição não é hora de fazer fiscalização. É hora de fazer com que o Poder Executivo cumpra as promessas constitucionais. Não uma bandeira de governo ou de partido. Faça com que aquelas obrigações que a Constituição traz sejam de fato cumpridas. Que haja erradicação da pobreza, que haja uma superação da desigualdade, que haja, por exemplo, mais mulheres nos espaços de poder. A candidata Aline lhe perguntou isso, candidato Álvaro Dias, e o senhor não respondeu. Como a gente pode fazer para garantir que a representação do Paraná no Senado não seja as mesmas pessoas do mesmo partido, com a mesma idade e com a mesma visão de mundo? Bem, eu apresentei o projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito em 30% ao ano. Pesquisei, mais de 70 nações do mundo adotaram legislação desse gênero. Nações democráticas, liberais, capitalistas, inclusive. No Brasil há uma exploração desmedida. Foi difícil aprovar no Senado, porque grandes lojas varejistas ganham mais com as taxas de juros do que com os produtos que vendem. E o sistema financeiro é implacável, quer ganhar sempre mais. Por isso, na Câmara, o projeto não andou. Pagamos 300% em média ao ano, mas chegamos a pagar até 1.500% em algumas instituições financeiras. O nosso projeto estabelece o crime de usura. Extrapolar o limite estabelecido na lei é crime de usura e da cadeia. É isso que nós queremos. Tem gente aí falando para vocês de experiência, de tempo na política, de que vai fazer. Depois de tanto tempo, ainda diz que tem projetos para melhorar o Paraná. Gente que está, ao mesmo tempo, há muito tempo, pensando sempre do mesmo lado, representando sempre os mesmos interesses. Volta e meia se apresenta aí como novidade, dizendo que vai trazer uma nova ideia, que vai finalmente representar os interesses do povo paranaense. Abre o olho, não é assim que se faz política. É hora de renovar, de dar sangue novo para o Senado. Dani Ferreira, pelas regras, a senhora tem que perguntar para o candidato Laércio no PSOL. 30 segundos. Com prazer. Laércio, 1 a cada 3 trabalhadores ou trabalhadoras no Paraná está na informalidade. São pessoas sem garantias trabalhistas, sem direito à aposentadoria, sem carteira assinada. No Senado, como seria o enfrentamento a este problema que vivemos hoje no nosso estado? Olha, eu quero aproveitar a oportunidade primeiro para responder o Paulo Martins, que parece que tem um prazer de se intitular defensor do Bolsonaro, de ser genocida, presidente da República, né? Responsável por tantas mortes, e fica falando mal do Lula, né? Uma pessoa que foi presa pelo juiz incompetente aqui, foi prisioneiro,
Foi sem provas, por isso a sentença foi anulada e hoje ele estava aqui em Curitiba, nos braços do povo, para dar a grande arrancada, para ele reassumir a presidência da República e tirar o governo dessa quadrilha que está lá em Brasília. No Senado, nós temos que revogar a reforma trabalhista. E essas leis que foram feitas, como o senhor se vangloria de dizer, desde quando você tem coragem de comemorar, tirar direito do trabalhador? Hoje em dia está sobrando emprego no Paraná, sabe por quê? Porque o salário é ruim, porque as condições de trabalho são péssimas, porque as pessoas trabalham embaixo de chuva em uma bicicleta, sem direito algum, sem pagar previdência e nunca vão se aposentar. Vocês comemoram isso? Vocês são desumanos! Onde está a humanidade de vocês? Por isso que eu sou candidato. Nós do povo temos que ir para o Senado. O Senado tem que ser a nossa casa, a casa do povo, que precisa de legislação para se proteger de pessoas iguais a vocês. Um minuto. Eu concordo plenamente com as suas palavras e digo mais, nós assistimos no governo Lula a maior geração de emprego visto nesse país. Eu lembro perfeitamente das longas filas de espera para contratar, por exemplo, na construção civil, um pedreiro. Eu lembro perfeitamente como geravam as pequenas empresas metalúrgicas aqui, fabricando peças, porque as pessoas conseguiam finalmente comprar um carro. Eu lembro de toda a geração e eu não sei como é que as pessoas aqui esquecem disso. Foi o momento de maior empregabilidade da nossa população trabalhadora. E emprego sério, com carteira assinada, com direito trabalhista, com tudo que tem que ser para uma vida digna. Tréplica. Na verdade, a gente acaba se exaltando porque não há como a nossa humanidade concordar em parar no sinal de trânsito e ver mulheres com crianças no colo pedindo comida. E ver a presidência da República dizendo que não tem fome no Brasil porque não tem alguém pedindo pão na frente da padaria. Essa desumanidade tem que acabar. Nós temos que resgatar o país, nós temos que criar uma conciliação em nome das pessoas que precisam de governo. Estamos de volta para o último bloco do debate entre os candidatos ao Senado Federal. Estamos ao vivo para todo o país com o canal Band News TV, para todo o estado com a Band Maringá, TV Tarobá Londrina, TV Tarobá Cascavel, com as rádios Band News FM de Curitiba e a Rádio Difusora AM 590. Pelo site de Ponta News de Ponta Grossa e também no nosso canal no YouTube, YouTube/Band Paraná. Vamos à terceira rodada de perguntas e respostas. Quem começa agora é a candidata do PROS, Aline Sleutz. Mas antes de dar sequência a essa rodada, a gente teve o registro de 2 pedidos de direitos de resposta de Paulo Martins e Sérgio Moro contra Laerson e os pedidos foram indeferidos. Então agora vamos para a pergunta de Aline Sleutz. A senhora vai perguntar para quem? Vou perguntar para o Moro, candidato Moro. 30 segundos. Candidato Moro, eu gostaria de saber como será a sua conduta em relação ao atendimento dos municípios, visto que a função do senador não é só ficar trancado numa sala com ar-condicionado, esperando os 8 anos passar. E também vejo a preocupação dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, da nossa população que há tanto tempo não conseguem nem apertar a mão de um senador paranaense. Qual vai ser o seu posicionamento caso seja eleito? Aline, você tem toda a razão. Acho que o senador ele tem o dever de percorrer todo o estado do Paraná. Eu tenho, nessa campanha, percorrido pequenas, grandes e médias cidades. Tive até essa semana em várias delas. Hoje vim de Londrina aqui para esse debate. Estive em Maringá, por exemplo, nesses últimos dias. E a gente precisa ouvir as demandas da população. E é claro, um senador tem que ser forte, tem que ser independente, tem que estar envolvido nos grandes projetos nacionais. Vamos discutir reforma tributária, vamos discutir reforma da justiça, que é uma justiça que hoje nós ficamos desanimados com o que está acontecendo, mas precisa também estar envolvido nas demandas locais, precisa estar em contato com o prefeito, precisa estar em contato com os vereadores. Nessas minhas viagens pelo interior, o que eu mais tenho ouvido em relação ao Senado é uma certa percepção de abandono. Onde estão nossos senadores? Onde está o Senado brasileiro?
Por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. Eu acho que nós temos que recuperar a dignidade do nosso Senado, aquela visão de um Senado grandioso, que seja, assim, um protagonista na vida da República. Hoje o protagonismo está mais na Câmara do que propriamente no Senado. E que não tenha apenas esse protagonismo, mas que também seja um fiscalizador do abuso de poder onde quer que ele esteja. Nós temos, por exemplo, 2 vagas no Supremo que vão surgir no próximo ano. Esse é um assunto muito sério e o Senado, a ele caberá aprovar ou rejeitar os nomes. Ele não pode se omitir. Voltando ao tema municipalismo, é difícil para as pessoas que não têm contato com a população, que não gostam de apertar nas mãos, olhar nos olhos, ouvir. Para mim é fácil. Eu rodei esses 4 anos como deputada federal, atendi 300 cidades, temos 200 prefeitos, 500 vereadores. Eu entreguei muitos sonhos, ponte de Jardim Olinda, credenciamento do Hospital de Colorado, credenciamento do Hospital de Cianorte, a estrada do Socavão, mais quase 5 quilômetros, que vão fazer um benefício gigante para aquela população. Entreguei creches, construímos UBSs, fizemos a diferença. Sabe por quê, minha gente? Porque senador também precisa realizar sonhos, precisa estar perto da população, precisa ouvir os anseios das comunidades. Não adianta passar 8 anos distante achando que os problemas chegam até lá. Muitas vezes, prefeitos e vereadores se queixam que nem uma audiência conseguem. É o momento de mudarmos, colocar quem gosta de gente e quem vai fazer diferença no Senado paranaense. Olha, eu tenho gasto a minha sola de sapato por percorrer todo o Paraná. A gente tem ido todas as regiões. Infelizmente não vamos conseguir em todos os municípios pelo tempo, mas nós visitamos todas as regiões e ouvimos os pedidos, as grandes demandas por saúde. A saúde, muito importante, a gente viu aí na pandemia, foi uma tragédia humanitária e nossos profissionais da saúde conseguiram ali vencer esse desafio, nós temos que homenageá-los. Desafios de infraestrutura, podem ter certeza, eu serei um senador das cidades. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Álvaro Dias, do Podemos. Para quem vai essa pergunta, candidato? Eu vou fazer a pergunta para o Paulo Martins. 30 segundos. Olha, Paulo, eu andei muito nesse estado. Eu creio que ninguém andou tanto quanto eu. Mas não fui passear. Eu levei obras, aqueles